Primeiramente, meu bom dia, meu boa tarde e boa noite, né? Porque tem uns que vão ver depois. Quero agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez com Ele e com vocês. Amém? Vamos orar para a gente pedir a ajuda de Deus, para a gente conseguir entender. Eu gosto sempre de fazer a minha oração, porque eu me sinto mais pertinho dele e a gente é fortalecido, né? Oremos. Deus Pai, Deus amado, seja conosco agora, Pai. Sabemos que o Senhor está presente conosco neste momento. Sabemos que o Senhor tem uma bênção poderosa para nos entregar. E esta bênção, Senhor, ela tem, com a presença do Espírito Santo, um poder grandioso de nos reavivar. Então, Pai querido, enche-nos do teu poder, do teu Espírito, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, como nós conversamos, né, fala das características, né, da Igreja de Deus. Deus tem realmente uma igreja? Deus realmente, ele não é um Deus presente em qualquer igreja, em qualquer religião? Não é assim que funciona? Onde tiver uma igreja, ele está. Tem pessoas que dizem assim, não importa a igreja, Deus é um só. E onde quer que eu vá, se eu for até mesmo, tem gente que ainda diz assim, ó, até na macumba, Deus está lá, porque Deus é um só, né? As pessoas, elas entendem que Deus é o nosso Pai, é o Pai de todos, Ele é bom, e uma pequena coisa boa que nós fazemos é o suficiente para nós termos a misericórdia de Deus derramada sobre nós, né? E as pessoas dizem assim, olha, eu não me importo qual o nome da igreja. Deus é Deus, né? E nós precisamos entender algo importante. Deus não é um Deus de religião. Deus é um Deus que salva. Deus é um Deus que deixa um manual. Deus deixou um manual. Esse manual, ele existe exatamente para nós sabermos como chegar, para onde devemos ir e o que devemos fazer enquanto estamos caminhando. Então, este manual, ele se chama Bíblia. Por isso, essa Bíblia, ela traz para nós um mapa, né? Um mapa que nos guia para Deus, com Deus. Por que com Deus? Porque sem Deus nós não conseguiremos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Tem uma moça que iniciou aqui em casa, começou a trabalhar comigo, e ela é evangélica, e ela falou comigo assim, Jusilene, eu tenho muita vontade de entender as coisas de Deus, porque eu ainda não entendi. Eu disse, então, como que você ainda não entendeu, como que você vai conseguir chegar até o céu e levar a sua família junto, né? E aí ela disse assim, Juscelene, eu sou muito difícil, eu tenho uma dificuldade muito grande de ser paciente, e isso não tem mudado na minha vida. Eu sou há bastante tempo que eu sou evangélica, mas isso não tem mudado na minha vida. Eu falei para ela, você precisa conhecer a verdade de Deus. É isso que está faltando para você, para que você seja liberta e, através da sua libertação, você ajude sua família também a se libertar, né? E quando ela fez isso, quando ela ouviu isso, ela começou a chorar. E o interessante é a sinceridade de alma que ela tem. Porque quando eu disse para ela,
olha, o Espírito Santo, ele é mansidão, e você não tem mansidão, você é muito bravo com seus filhos, você fala muito bravo com seus filhos, isso não é bom, né? Deus é um Deus de calmaria. E aí ela disse assim, pois esse é um grande defeito que eu tenho, e eu sei que só Deus pode tirar, né? E eu quero. O que mais me chamou a atenção foi ela dizer, eu quero. Não foi as coisas que ela disse, nem as coisas que ela fez, mas foi a palavra, eu quero, né? E isso me chamou a atenção, e isso me encheu de alegria, né? Porque eu amo fazer isso. E nós já vamos iniciar, né? Nós já vamos iniciar o estudo da palavra. E o esposo dela está impressionado, porque ele disse que ela está falando coisas, fazendo coisas diferentes, né? De antes dela vir trabalhar aqui, porque eu estou sempre aconselhando ela quando vejo as falhas. A igreja de Deus não é diferente, né? Porque a igreja de Deus, ela não deixa de ser cada um de nós. Nós decidimos se seremos a igreja de Deus ou a igreja do bicho ruim, como eu sempre digo, né? Se nós quisermos ser a igreja de Deus, nós precisamos seguir o manual real de Deus. E este manual, ele existe, hoje ele é livre, hoje ele está ali à disposição de cada um de nós, que é a palavra de Deus. Por isso que hoje nós vamos entender sobre a igreja de Deus neste mundo, porque Deus não tem várias igrejas nesse mundo. Deus tem uma igreja, porque ele é o pastor, ele não é os pastores, ele é o pastor, e ele tem apenas um rebanho, ele não tem os rebanhos, então ele junta seus filhos e faz dos seus filhos um só rebanho. Ele guia com uma só palavra, ele só tem o sim, sim e o não, não. Ou seja, nós precisamos entender essas verdades grandiosas de Deus. Tem um inimigo da gente que se chama o eu. E esse eu é o nosso maior inimigo, porque o eu tem mania de ser assim, ó, eu acho, eu quero e eu posso. Mentira, mentira. Nem eu acho, nem eu quero e nem eu posso. Porque quando nós temos um Deus que nos guia, nós não temos querer. O querer é dele, o efetuar é dele. Então, nós precisamos, neste momento, abrirmos os nossos corações e entendermos o que é a igreja. Eu fiz um pequeno resumo aqui que eu estudei ontem, a tarde inteira. Eu ia para a emergência ontem e tomei uma decisão, disse, eu não vou para a emergência, eu vou ficar aqui na emergência de Jesus, né? E peguei a Bíblia e fiquei lendo, e minha filha, de vez em quando vinha, mãe, vamos para a emergência, mãe. Vamos, não, filha, eu já estou na emergência. E passei a tarde lendo, estudando a Bíblia, e foi maravilhoso. E assim, eu entendi um resumo assim, tão perfeito da Igreja de Deus, que a Igreja de Deus, ela é uma comunidade, e essa comunidade, ela se resume em amor, né? E ela serve de apoio para aqueles que escolhem seguir a Jesus. E ela não tem doutrinas. Ela segue as doutrinas do pastor. E ela tem como líder, como pedra angular, o próprio líder, que é Cristo Jesus. Ela é o centro, ela é a menina dos olhos de Deus. Ela não é um clube fechado, ela é livre, aberta, disponível para todo aquele
que deseja o céu. Ela também não é um comércio que se vende bênçãos. Ela é um acolhimento para aquele que está angustiado. Esses dias, eu sofri muito, com muitas coisas que aconteceram, notícias ruins, a respeito de pessoas que eu amo muito, e eu precisei muito dessa igreja. Eu precisei muito desta igreja chamada Cristo. E foi um abraço tão forte que eu recebi de meu Jesus, que eu conversando com meu esposo, eu disse para ele, amor, o que seria de nós sem Deus? Sabe para mim qual é a maior vantagem de você seguir verdadeiramente a Cristo? É no momento de alegria você sentir a presença dele. E no momento de angústia você sentir o abraço dele. É a vitória que nós precisamos, é estarmos com Cristo. E a igreja de Deus, ela é isso, ela não cria doutrina, ela vive uma doutrina que já foi criada desde o princípio e que não muda, não muda, porque é a doutrina de Deus. E nós vamos entender que Deus, ele não tem centenas de igrejas. Ah, tantas religiões, tantas igrejas, não. Ele é um Deus triuno, um só propósito, um só corpo, e nós precisamos entender que nós temos que nos adaptar à vontade dele. Não é ele que tem que se adaptar à nossa, tá? Isso é importante a gente entender. Se você quer ir para a igreja de Deus, achando que a igreja de Deus vai ser do jeito que você gosta, do jeito que você quer, sinto muito te dar essa notícia. A igreja de Deus é do jeito dele. Segue quem quer e fica quem ama, tá? E eu queria que você abrisse a palavra de Deus para nós começarmos aqui já comer aqui o pão da vida. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ver aqui algumas características da igreja e nós vamos entender quantas igrejas. Efésios 5. Efésios 5, procura. O primeiro verso que nós vamos ler é o verso 23. Tá? 23. Aqui nós encontramos uma palavra importante para nós iniciarmos o nosso estudo sobre a igreja verdadeira de Deus. Diz assim, Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Só um pequeno detalhe. Nós não encontramos a palavra porque Cristo é o cabeça das igrejas. Nós encontramos bem claro em todas as versões bíblicas, nós encontramos a igreja. Então, isso já deixa claro para nós que Cristo tem a igreja. Cristo tem uma igreja. Continuando, nós vamos no verso 25. Diz assim, ó. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Olha que coisa linda. A cruz que Jesus se entregou
foi por sua igreja, a igreja verdadeira de Cristo, tá? A igreja verdadeira de Cristo, foi por ela que ele se entregou na cruz, tá? Continuando, no versinho 29, diz assim, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, presta atenção, Cristo não cuida das igrejas. Cada igreja tem o seu Deus. E a igreja de Cristo tem um Deus, que é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, para esta igreja ser a igreja de Deus, ela é cuidada por ele, e as pessoas que a aceitam, elas seguem o que o seu líder ensina. E esse líder, que é Jesus, ele ensina usando como regra de fé a sua palavra. Jusilene falou que a igreja não tem doutrina. Como é que uma igreja não tem doutrina? Não tem doutrina. Por que a igreja não tem doutrina? Porque a igreja, ela não foi criada e fundada. Essa igreja existe. Ela foi fundada no Éden. Lá no Éden ela foi fundada para auxílio a Adão e Eva. E ela continuou, ela permanece até hoje. E continuará existindo. Como regra de fé, ela tem a palavra de Deus. E todas as doutrinas necessárias que nós, como cristãos, precisamos, estão aqui, contidas na palavra de Deus. E nela nós encontramos tudo o que necessitamos para sermos filhos verdadeiros e fiéis. Por isso, nós precisamos entender as características. Olha o verso 32, ainda do capítulo 23, ou do capítulo 5, tá? 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Preste atenção. O que o Senhor está falando aqui, nessa palavra, com clareza, é que essa mensagem, esta igreja que ele está se referindo, é a igreja dele. Olha só, muitas vezes nós, quando estudamos a palavra de Deus, nós achamos que existem vários caminhos, várias opções, várias formas de nós termos Deus, né? Só que, na verdade, só existe uma forma de nós termos Deus, é aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e seguirmos a Ele como Ele pede, né? E a palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 14, diz que tem caminhos que parecem muito bonitinho, bem regadinho, gramado, lindo, perfeito. E a gente olha e diz assim, esse é o caminho. Muitos amigos ao redor, ai, gosto de você, tal, tal. Porém, no fim é caminho de morte. É por isso que o nosso guia, o nosso mapa precisa ser a palavra de Deus. Olha bem, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é a respeito de como nós encontrarmos a verdade. Juscelene, tu encontrou a verdade? Pergunta para mim, para tu ver. Olha só como eu cheguei até a verdade de Deus. Não foi uma igreja que me doutrinou. Não foi uma igreja que me deu estudo. Não foi uma igreja que me conquistou. Eu precisei de Deus.
E no momento em que eu precisei de Deus, eu fui em busca dele. E quando eu fui em busca dele, ele estava ali, ó, como eu sempre digo, com o bracinho esticado, só esperando eu pegar. E quando eu necessitei, que eu me vi precisando de socorro, eu me agarrei com esse braço. Mas sabe o que me surpreendeu? É que eu não consegui achar uma igreja. Alguns de vocês já conhecem meu testemunho. Eu saí batendo de porta em porta. E todas as portas que eu batia rejeitavam as doutrinas de Deus que eu estava aprendendo. Mas eu estava sem entender o que eu estava estudando. Então, o que eu fiz quando eu vi que nenhuma igreja iria me ensinar como Deus estava me ensinando, eu tomei a decisão de deixar ele me ensinar. E como eu deixei ele me ensinar? Com a Bíblia na mão, eu colocava no vento e deixava ele abrir. Como eu sabia que, sempre soube que ele era o dono do vento, eu dizia, o senhor é o dono do vento, né? O senhor não manda no vento? Então, o senhor abre a Bíblia com o vento, quando o senhor quiser que eu leia, que eu entenda e viva a palavra que o senhor vai me mostrar, o senhor vai parar as folhas. E ele realmente fazia isso. Eu ia para o meio do tempo, e eu botava a Bíblia e o vento abria, 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 folheava, folheava. Quando parava, eu sabia que ele queria que eu entendesse o que tinha ali. Então, eu lia, eu relia, eu orava, e eu lia, e eu orava, e eu lia até entender. E sabe, foi ali que eu descobri as características da verdadeira igreja de Deus. Sem influência de igreja nenhuma, sem influência de religião, o Senhor me mostrou os seus mandamentos. Foi a primeira característica que Deus me mostrou foi que eu precisava obedecer regras. E quando eu comecei a obedecer regras, foi quando eu entendi as colunas da verdade. Poucas pessoas entendem a importância das colunas da verdade. As pessoas sabem, até conhecem, até ouviram falar, mas não sabem a importância delas. A Igreja de Deus tem como principal característica as colunas da verdade. Uma casa sem coluna, ela não tem sustentação. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer temporal derruba ela. Por isso, a igreja precisa ser sustentada pela pedra angular, rocha eterna, que é Cristo Jesus. Por isso é a igreja de Cristo. E o que acontece com a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, ela tem como base os discípulos. Ela tem como base o evangelho de Cristo. E ela é sustentada por Cristo. Por isso ele cuida da igreja dele. Ele cuida da igreja dele, ele ampara a igreja dele. Agora, eu queria que vocês dessem uma olhadinha em 1 Pedro, não dá. Nosso tempo, por incrível que pareça, nosso tempo já está acabando, mas vamos em 1 Pedro, capítulo 2, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2. Eu queria ler com vocês aqui, bem rápido, capítulo 2, versinho 19. Nós vamos ler o 18 e o 19, tá bom? Vamos lá. Diz assim, ó. Preste atenção nisso aqui, ó. Características da igreja de Deus. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ele continua.
Verso 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Prestem atenção nisso aqui, ó. Deus chama você para servir e segui-lo. E você espera um mar de rosas diante de você. Vai ser tudo perfeito agora. Pelo menos, gente, quando eu encontrei Jesus, quando ele me mostrou as verdades dele, eu entendi que agora tudo seria perfeito. Quando eu via, eu até falei no meu testemunho, quando eu ia para a igreja, que eu via um casal indo para a igreja e disse, meu Deus, esse casal é perfeito. Perfeito, porque neles está o amor de Deus. Né? E quando eu via que esse casal brigava, que esse casal tinha problemas, eu dizia, mas não, eles não estão servindo de verdade. Porque se eles estivessem servindo de verdade, isso não estava acontecendo. Porque exatamente nós, como seres humanos, nós encontramos a verdade, nós achamos que tudo vai ser perfeito, e tudo não vai ser perfeito. A perfeição, ela só vai acontecer quando Jesus voltar. Então, presta bem atenção. Se tu tá na igreja achando que um dia a igreja vai ser perfeita, nesse mundo não vai ser. Nós vamos estar no meio do joio e do trigo, até a volta de Jesus. E se nós decidirmos ser a igreja de Deus, nós seremos o trigo. Mas se nós escolhermos fazer o que gostamos, nós seremos o joio. Queira ou não, essa mistura só vai ser pura, só vai ser separado esse povo. O povo certo e o povo errado só vão ser separados na volta de Jesus, porque ele é o justo juiz para fazer isso. Enquanto nós estivermos neste mundo, nós estaremos no meio do trigo e do joio. E você precisa tomar a decisão de não ser influenciado pelo joio e ser o trigo. E essa decisão envolve o quê? A verdade de Deus. Primeiro, você precisa entender e viver as 5 colunas de Deus, para que a pedra angular seja o centro. Cristo Jesus precisa ser o centro da igreja verdadeira. Como que Cristo pode ser o centro da igreja verdadeira? Se você viver a verdade de Deus, fizer a vontade de Deus. Como faz isso? Busca conhecer Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia e os seus mandamentos. Quando você buscar conhecer e viver estas 5 verdades, a libertação vai ocorrer. E você vai começar a ser liberto, você vai começar a ficar limpo. Deus vai começar a purificar a sua vida. E a sua comunhão com Deus vai ser real e verdadeira. A hipocrisia, ela não vai ser parte da sua vida. Você não vai ser envergonhado pelos homens por se chamar cristão. A igreja de Deus te oferece a verdade. A igreja de Deus, eu vou dar aqui, como nosso tempo já está acabando, né? Meu Deus, como é que pode isso? A igreja de Deus, ela se preocupa. Eu vou dar aqui alguns pontos importantes, que se a tua igreja não se preocupa, tu precisa correr para a palavra de Deus para entender, tá? Para entender o que eu vou te dizer. Bem, a igreja de Deus, ela se preocupa com a tua salvação e a salvação da tua família, tá? Ela bate a porta da tua casa. E esse mês de janeiro, você vai encontrar pessoas fardadas, pessoas com blusas com o nome Caleb,
batendo na sua porta. Abre, em nome de Jesus, abre tua porta e deixa eles entrarem. São anjos de Deus, levando para ti a mensagem de salvação e libertação. Então, esta igreja, ela se preocupa com a tua salvação e bate a porta da tua casa para salvar você e sua família, tá? Essa igreja de Deus também se preocupa com a tua saúde. Ela leva para ti a mensagem da saúde. Acredita que dentro da Bíblia existe uma mensagem de alimentação saudável. Alimentação que vai te manter vivo e com saúde, tá? Para fazer um trabalho para Deus com mais qualidade. Outra coisa importante você entender, também é uma igreja perseguida. Ei, peraí. Se essa igreja de Deus não incomoda Satanás, ela é de Deus? Não. A igreja de Deus incomoda o bicho ruim. Quer ver? Não tem outra igreja que ele persiga. Sabe por quê, amor? Porque se tá tudo bem, tudo bonitinho. Oh, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tá tudo bem? Tem uma Bíblia debaixo do braço. Tá indo à igreja? Tá fazendo nada que Deus manda? Não. Tá ótimo. Essa é a igreja perfeita para ele. Ele não incomoda. Pelo contrário, ele está lá direto. Ele até se manifesta nas pessoas, sabe? Ele brinca com as pessoas, mas a igreja de Deus, não, ele não entra. Ele não entra, não tem espaço para ele, porque onde a luz de Cristo está, as trevas não podem permanecer. Aí, olha só, o ódio mortal dele pela igreja verdadeira de Deus. Vamos correr lá? Vamos ler? Vamos. Apocalipse. Estamos concluindo, tá? Apocalipse. Vai lá, corre lá. A primeira característica da igreja de Deus, aqui em Apocalipse, ela é apresentada no capítulo 14, tá? Capítulo 14, no versinho, versinho 12. Diz assim, ó. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos. Aí ele diz quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha o casamento perfeito. Olha o casamento perfeito. As regras de Deus e Deus. Olha o casamento perfeito. Pessoas que aceitam e vivem os mandamentos e crê que só existe uma forma de ser salvo. Agarrar-se com Cristo Jesus, tá? Então, sua fé é firme em Cristo Jesus. Aí, olha o que acontece quando as pessoas escolhem seguir os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus ser mantida e alimentada. No capítulo, cadê ele? Capítulo 12 de Apocalipse, tá? Capítulo 12 de Apocalipse apresenta para nós a igreja de Deus. Agora, aqui é a coisa que é séria. Lê com atenção isso aqui. Esse é Apocalipse, tá? Olha o que acontece. João está diante de uma visão. E Deus apresenta para João a igreja e Satanás. Então, ele apresenta duas igrejas, a igreja verdadeira e a igreja do inimigo, tá? E João olha. E quando João olha, ele vê que tem um povo que está sendo perseguido, um povo que está apanhando, um povo que está sofrendo a consequência de servir a um Deus verdadeiro. E quando ele olha para esse povo, ele pergunta, peraí, pai, peraí, me diga aí, o que está acontecendo com esse povo aí? Aí ele diz assim, esse povo aí, eu vou lhe explicar o que está acontecendo com eles.
peraí. Aí ele apresenta Satanás como dragão e ele apresenta a igreja como mulher. Presta atenção nisso. Juscelene, tu que acha... Não, nós lemos agora Efésios 5 e a gente viu lá que ele compara a igreja com mulher. E a profecia, ela tem a sua linguagem própria, tá? Agora, nós vamos ver aqui a linguagem profética. E eu quero ler com vocês na linguagem correta. Preste atenção nisso, ó. 12, Apocalipse 12, verso 17. Diz assim, ó. Irou-se o dragão. Dragão é Satanás. Contra a mulher. Mulher é a igreja. Aí ele diz assim, ó. Irou-se Satanás contra a igreja e foi pelejar com o restante da sua descendência. Aí disse, esses são o punhadinho de pessoas que escolheram ser os remanescentes de Deus nos últimos dias dessa terra. Aí ele continua, ó. Aí, ó, ele diz assim, aqui está, né? Esse é o restante da descendência de Cristo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ei, presta atenção nisso. Presta atenção. O inimigo, ele persegue o povo que aceita as regras de Deus. Por que aceita as regras de Deus? O que é aceitar as regras de Deus? Aceitar as regras de Deus é viver o que ele manda, é obedecer o que ele diz. E quando um povo resolve obedecer os mandamentos de Deus, vocês sabem o que acontece? Causa ira em Satanás, porque passa a fazer totalmente o contrário do que ele quer que você faça. Por isso a ira, por isso o ódio contra a igreja. É você essa igreja? É você? Você quer ser esta igreja? Você escolhe ser esta igreja. A igreja primitiva, ela andava segundo a vontade de Deus. Ela tinha como pedra angular o próprio Cristo. As doutrinas que os discípulos ensinaram foi a doutrina de Cristo. A igreja de Deus hoje, ela apresenta as doutrinas de Cristo, doa quem doer, queira quem queira, quem quiser, tá? Preste atenção. Você quer a verdadeira salvação? Você quer salvar a sua casa? Você quer o céu? Deixa eu dizer para tu, vira remanescente. E para tu virar remanescente, tu precisa sair da tua zona de conforto. Tu precisa sair da igreja que passa a mão na tua cabeça e alisa, deixando você bem à vontade para fazer o que você bem entende. Deixa eu dizer para tu, tu vai viver dificuldades, tu vai enfrentar barreiras, mas tu vai ser mais que vencedor. Tu vai estar diante de um Deus vivo e salvador. É por isso que o apelo que eu te faço agora neste momento, eu te faço agora, é que você tome essa decisão. Você escolha seguir e servir a Cristo verdadeiramente, doa quem doer, mesmo que essa dor seja em você. Paga o preço para tu ver a tua casa salva. Liberta, para tu não ter que sentir a dor de ver teu filho no mundo fazendo o que o diabo pede. Para tu não sofrer a dor de ver o teu marido ou a tua esposa te abandonando porque está servindo a um Deus que faz o que ele gosta. Tu precisa fazer o que Deus te pede para que tu seja a igreja verdadeira dentro da tua casa. Vamos orar? Vamos pedir isso para Deus? Ei, deixa eu contar uma novidade. Nós iniciamos um ano novinho em folha, todo em branco. Escreve uma nova história na tua vida. Mas não escreve com a tua caneta. Deixa Jesus escrever a tua história. Sabe para quê? Para no final
tu ser mais que vencedor. Escolhe conhecer a palavra. Fala com a gente. Nós estamos dispostos a fazer o que for preciso para te ensinar a verdade que Deus tem mostrado para nós. Vamos pedir isso para Deus? Onde tu estiver, feche teus olhinhos agora. Vamos falar com o Papai do Céu? Oremos. Deus, Criador dos céus e da terra, é pouco que temos para te dizer agora. Nossas palavras não são muito boas, Senhor. Não tem muitas qualidades, mas nós sabemos que o Senhor, quando um filho fala, quando um filho pede em nome de Jesus, o Senhor do céu derrama poder. E é por isso, Senhor, que neste momento, como servos, nós queremos entregar a Ti os nossos corações. Queremos deixar que o Senhor faça em nós a sua vontade. Queremos entender as Tuas verdades e assim vivê-los. Por isso, Pai, ajuda-nos agora, para que nós sejamos, Senhor, o pilar em nosso lar, para que nós sejamos, Senhor, uma ponte de salvação. Planta, Senhor, em nossos corações, em nossas vidas, as Tuas verdades. Que as Tuas colunas sejam vividas e reais em nossas vidas, para que nós, Senhor, busquemos a salvação e não as bênçãos, as quais o mundo busca. Queremos o Senhor, não importa o que aconteça, não importa o que seja necessário fazer, faz para que nós sejamos salvos. E assim, Senhor, nosso lar também seja salvo. Oramos, Cristo Jesus, no Teu nome poderoso, ao Deus Criador, porque sabemos que Tu és bom e Tu és o nosso Salvador, que um dia na cruz morreu por nós e tudo pode. Nós cremos. Faz este milagre em nós, em nome de Jesus, que reina hoje para todos sempre. Amém, Jesus.